Bom, dando uma pincelada rápida aqui no crânio antes de passar para a modelagem, tá? O crânio tem alguns pontos que você precisa analisar antes de começar um rosto, né? Se tu vai tá começando agora a modelar, é importante tu pegar esses passos aqui, esses pontos principais, tá? Vamos analisar aqui o formato do rosto, certo? Lá no meu e-book, eu até aconselho que você baixe o meu e-book. Existem vários formatos de rosto, né? O formato triângulo de baixo para cima, é, o rosto oval, o rosto quadrado. Mas basicamente o rosto ele é oval, tá? E tem este formato, né? Construindo uma bola em cima bem redondinha, se tu for olhar, analisar, tem uma bola aqui bem redondinha, certinha, e aqui falta, aqui sobra um pedaço, certo? Digamos que sobre uma bola, né? Uma meia lua mais ou menos. Então tenta pegar esse formato e analisar ele, tá? E aqui, para analisar melhor, né? Eu vou dar uma viradinha aqui. O crânio, aqui é a parte da frente do crânio, certo? E aqui é a parte de trás. O crânio, essa parte aqui, ela é a parte da testa, certo? Ela é menor do que a parte traseira, tá? Esse é um ponto muito importante. A testa é menor que a parte de trás da cabeça, né? E aqui existe um ponto bem no meio que é mais largo. Estão percebendo? Olha o formato em geral. Esse ponto aqui do meio, ele é mais largo, ó, do que a frente e do que a traseira. Ele começa aqui, começa a abrir, 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 vai ficando uma bola mais redonda e depois chega aqui no ponto mais alto e ele vai se curvando, né? Fazendo isso virar tipo um ovo, né? E esse formato aqui é muito importante para o teu rosto não ficar uma cara esmagada, uma cara ou uma cara muito gorda, né? Uma cara muito grande, uma cara muito enxugada, assim, muito chupada. Isso tudo depende muito de tu analisar o formato do crânio. Por isso que o crânio é muito importante. E aí aqui eu trouxe dois crânios, né? Um crânio masculino e um feminino, tá? Pra gente pegar alguns pontos. Eu sei que tem um vídeo que eu fiz já aqui, mas eu quero dar uma pincelada aqui de novo, tá? Aqui, ó, um crânio masculino e um crânio feminino, tá? Os pontos de flechinha vermelha são os pontos que tu precisa cuidar quando fizer um rosto masculino. Olha só, o rosto masculino, ele tem a parte da sobrancelha ali, os subcílios, tem um osso maior do que o da mulher. Na verdade, o da mulher é reto, ó, tá vendo? Ele faz uma curva e desce bem retinho. Aqui já do homem não, ó, ele faz uma curva. Quando chega próximo da sobrancelha, ele sobe e depois desce de novo com o nariz. Ele tem essa curvatura aqui, por isso que o homem ele tem um subcílio em cima da testa ali bem grande, né? É o que fica masculino. Tá? Esse é um ponto muito essencial para te cuidar. A parte da mandíbula aqui, gente. Olha só, não chama essa parte aqui de maxilar, tá? Maxilar é essa parte superior. Mandíbula é a parte inferior, certo? A mandíbula do homem sempre é mais larga. Ah, Johnny, sempre, sempre, sempre. Não, pode existir algum homem com um maxilar mais fino, mas geralmente é mais do que o mais largo do que o da mulher, certo? Olha, perceba a diferença. Olha a finura, a grossura do maxilar masculino para o feminino, tá? Dentre outros pontos, tá? Esse é um dos pontos. Vamos aqui para outra imagem. Homem, né? Cabeça de um homem, crânio de um homem e um crânio feminino, crânio da mulher. Olha só a parte superior dos cílios, né? Como ele é mais aberto, né? Mais para cima, tá?
Olha só o maxilar de novo aqui, ó. Ela vai afinando aqui, ó, vai afinando, afinando e a ponta também afina junto. Tá vendo? Isso é o diferencial, tá? Quando tu faz uma mulher que tem um maxilar grande, geralmente as heroínas, as heroínas, elas têm um maxilar grande, porém vai afinando o queixo. Sempre vai afinando o queixo. Agora, se tu vai fazer uma mulher que tem a mandíbula larga, o erro é geralmente no queixo. Tu acha que a mandíbula é larga e acaba aumentando o queixo. Não. O queixo, ele sempre vai ser fininho da mulher. Vai ser um queixinho fininho, né, delicado. Por mais que a mandíbula fique larga, né, que é bem masculina, o queixo vai ser fino, aí vai dar aquela aparência feminina, tá? Agora se tu fizer o contrário, digamos, tu vai fazer a mandíbula bem fininha, bem baixinha, né? E o queixo bem grande. Isso vai ficar bem masculino, tá? Embora o maxilar seja fino. Então, esse ponto do queixo é muito importante. O maxilar, ele dá uma impressão masculina, porém o queixo não tem. O queixo tem que ser fino para feminino e grosso, né, grande para homem. Isso é uma grande diferença de homem para mulher. E por mais que seja heroína, por mais que seja desenho, comece a analisar isso para te ver, para te ter uma noção que por mais que a mulher tenha uma mandíbula super larga, né, ela tem o queixo fininho, que acaba ficando feminino, né? Então é isso, comecem a analisar isso. Você, sei lá, vai para o ônibus e começa a analisar isso, começa a ver as pessoas. Cada pessoa tem um crânio diferente, tá? Tem um crânio mais largo para trás, tem um crânio mais largo aqui no meio. Então começa a analisar isso, tá? Porque a gente começa a melhorar a nossa modelagem quando a gente analisa as coisas. Então utiliza o que tem na sua volta para você analisar, certo? Agora a gente vai começar a modelar essa proporção. Eu quero mostrar um pouquinho da proporção do rosto. Tá? Então aqui eu estou fazendo o formato base, tá? Aqui é o crânio, certo? O formato base é o crânio sem toda aquela anatomia do crânio, tá? A gente faz um formato base mesmo. Olha lá, o ponto inicial, o ponto da cabeça mais alta. Começa a analisar aí o crânio que eu estou fazendo, tá? Formato arredondado, normal, padrão. Ó, o meio da cabeça sempre mais alto. Essa é a linha horizontal, que é onde fica os olhos. É só dividir no meio, dividir aquela bola no meio, e aí tu vai particionando de novo no meio. Tá? E a linha vertical, que é principal, tá? Então basta tu ir dividindo no meio, divide uma vez no meio e vai seguindo essa divisão padrão, ok? Depois de feito isso, a gente começa a construção do rosto, né? Fazendo a boca, o nariz, todos têm uma linha certinho, tá? A primeira linha é a linha do olho, a segunda linha é a linha do nariz, a terceira linha da boca e a última linha começa o queixo, tá? E a linha vertical, dividindo o crânio no meio, começa a orelha. Então a gente utiliza a linha do olho como inicial para a orelha e segue num ângulo de 90 graus mais ou menos. Tá? Notem que a orelha ela começa no olho, na linha do olho e finaliza mais ou menos na linha do nariz. Tá? Os subcílios ele é um pouquinho acima, tá? Se tu for olhar e analisar,
ele fica na parte da orelha, bem certinho na orelha, tá? Isso é padrão, ok? Para copiar um rosto, tu precisa utilizar as fotos reais, que é o que a gente vai fazer no Tony Stark, certo? A gente vai utilizar, ao invés de usar o desenho, a gente vai utilizar as fotos reais nesses ângulos, né? Lá, perfil e frente. Então aí eu estou construindo a parte do crânio. Eu sempre utilizo uma base ou de Durepox ou de isopor, tá? E a gente vai colocar um biscuit em volta disso para a gente construir um crânio base, um formato base, ok? Isso é uma pincelada geral no rosto para te começar a assimilar as coisas, ok? Então aí, dividir primeiro a linha vertical, agora dividir no meio, que vai dar bem certinho no olho, certo? Que também é a linha da orelha. Divido mais uma vez no meio, que é a linha do nariz, e divido mais uma vez no meio, que é a linha da boca, certo? E agora, para achar a medida do olho, o tamanho do olho, é só a gente dividir a largura do rosto, dividir em 5 partes. Então a gente vai pegar agora o caliper e a gente vai dividir em 5 partes. Pelas minhas contas ali, tinha 6 centímetros e mais um pouco. Cada olho ia dar em média 1 centímetro, tá? Mais ou menos, quase chegando próximo a 1 centímetro. Então eu dividi em 5 partes. Para te explicar um pouquinho melhor, eu peguei 5 olhinhos, tá? E vou colocar para que você entenda um pouquinho melhor. A largura de um olho é igual a 5 olhos. A distância de um olho para o outro é a mesma distância da largura de um olho, correto? E aí a gente vai botar o narizinho, que fica exatamente na linha do olho, até o final da segunda linha, certo? Então agora a gente vai para os próximos vídeos, que vão ser complemento, né? A gente vai complementar esse estudo por partes. Depois sim a gente começa a fazer o Tony Stark com mais firmeza, beleza?